eu convido você a vir junto comigo a lermos segundo livro de Samuel, capítulo de número 16. 2 Samuel 16, versículo a partir do 20, para a nossa meditação. Glória a Deus. 2 Samuel 16, 20, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estabeleceram, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Glória a Deus. Nós estamos diante de algumas semanas que nós estamos trabalhando aí na perspectiva da vida de Davi como um exemplo para nós. E nós temos tirado vários exemplos positivos sobre a vida de Davi, sobre sua liderança, seu jeito de reinar, vários pontos positivos. Mas Davi, como um ser humano, teve as suas falhas, teve os seus erros, e diante deles nós temos a plena realidade de que todo pecado tem sua colheita. Assim como todo plantio tem colheita, o pecado é a mesma coisa. Se você semear pecado, você vai colher do pecado, não tem jeito. Então, grave esse tema aí para a gente começar. O fruto do pecado é a morte. Ou o pecado tem suas consequências. Diante disto, vamos observar todo o aparato que nos traz até esse exato momento em que Absalão escuta o conselho de Aitofel. E como diz a palavra do Senhor, ele possui as concubinas de seu pai. Quando a gente volta um pouco mais para observar todo o pano de fundo do que está acontecendo aqui, nós percebemos que Davi já estava reinando em todo Israel, que as fronteiras de Israel estavam sendo alargadas a cada dia mais, o respeito que todos tinham acerca de Davi era algo notório. Todos tinham conhecimento claro do homem de guerra que era Davi e do homem devoto ao Senhor que era Davi. Então, diante dessa perspectiva desse homem valente, desse homem que alargou as fronteiras de Israel, um homem que reinou segundo o coração de Deus, nós temos que perceber que diante dessa sua caminhada, dessa sua jornada, ele teve um pequeno relaxamento. Enquanto os seus soldados estavam ali no campo de batalha, aquele homem que outrora era um homem de guerra,
agora estava em seu palácio, folgando e caminhando para lá e para cá. E diante desta folga, Davi vê ao longe uma mulher. E essa mulher não era sua, nem muito menos estava livre. Mas, como a natureza humana, ela precisa de estudo, o homem que tinha tudo da parte de Deus resolve escolher as coisas por seu próprio gosto. E a escolha do homem a seu próprio gosto nem sempre vai muito certo. E Davi é um exemplo claro disso. Quando Davi olha aquela mulher ao longe, Berseba, ou Batseba, alguns chamam, ele se engraça e sente desejo de tê-la. E aí ele manda buscar. Porque o que se observa ali é que o rei, ele está passeando e não está satisfeito com tudo o que tinha da parte de Deus. De palácio, de serviçais, de homens fiéis, de várias concubinas e esposas que Deus permitia que tivesse na época, e mesmo assim ele não estava satisfeito. Ele manda trazer uma mulher dos outros. Não se sabe bem se por aventura, não se sabe bem por estímulo, enfim. Não dá para perceber pelo que a palavra de Deus nos deixa como aparato literário. E neste ponto nós temos a possibilidade de poder pensar. E pensando como um homem, eu só digo algo que eu acredito que deve ter acontecido. Que é justamente o que nós falamos do 459 passado, que cabeça vazia é a oficina do diabo. Ali, na verdade, foi um encontro entre a cabeça vazia e a proposta que foi lhe trazida justamente para que ele tomasse essa posição, essa decisão de trazer a mulher dos outros para si. Mas esse é o pano de fundo para nós chegarmos justamente onde nós lemos. Depois que Davi comete isso, que o Senhor traz o profeta a ele, o Senhor faz uma promessa. Perdoei o teu pecado. Mas assim como fizeste em oculto, se fará às claras. E quando nós observamos a palavra do Senhor a partir da boca do profeta Natã, nós percebemos o quanto Deus foi misericordioso para com Davi. Porque Deus poderia ter feito simplesmente o que fez com Saul, ter eliminado Davi do seu reinado. Mas por culpa disto, se começa a colher algumas consequências terríveis do pecado. A primeira consequência do pecado foi justamente a morte da criança que nascera do adultério. A primeira consequência do pecado foi a morte da criança. A segunda consequência foi a família estar dividida. E aí a família é dividida justamente porque um dos filhos de Davi possui uma das suas filhas
de forma brusca, de forma inconsequente, de forma criminosa. E esta atitude deste filho de Davi caminha justamente para a morte do próprio. E aí um irmão mata o outro por culpa justamente dele ter abusado da irmã. Então veja que o problema familiar ali já estava notório, já estava a todo vapor, como a gente costuma dizer. O problema familiar já estava sério. Um filho de Davi já tinha abusado da sua filha. O irmão o irmão direto dela, sabe e aí mata o que abusou e agora sai da presença do rei. Depois esse mesmo volta, o rei deixa ele ali no canto e ele começa a conspirar contra o seu pai. E ali ele vai fazendo um trabalho de conspiração, ao ponto de ter sobre todo Israel a vontade do povo de ter um homem injusto. E aí este homem vem de uma forma tão severa diante da realidade que Davi estava passando, que a escolha de Davi é sair do palácio junto com aqueles que sempre lhe acompanharam. E neste exato momento em que lemos agora o texto, nós temos Absalão tomando o reinado de Davi e tendo como conselho possuir as concubinas de seu pai diante dos olhos de todo o Israel. Imagine que cena trágica: montar uma cabana, uma barraca no pátio do palácio, para que este homem possuísse as concubinas de seu pai. Mas Deus havia falado a partir do profeta Natã que aquilo que Davi fez em secreto, Deus permitiria ser feito para que todo Israel visse. E era justamente o cumprimento, era justamente a colheita daquilo que Davi tinha feito em oculto, que era o pecado contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, possuindo a mulher dos outros e mandando assassinar um de seus valentes. Que agora nós percebemos o desenrolar dessa história, a colheita desta plantação que Davi plantou. Bom dia, Marlúcia, paz do Senhor. Então, diante dos olhos de todo Israel estava aí Absalão, possuindo todas as concubinas de seu pai, que haviam ficado no palácio para cuidar dele. E Davi, mais uma vez agora, estava na condição de perseguido. Que história trágica. De perseguido a rei e de rei a perseguido. É uma história trágica. Mas é uma história que nos traz uma lição muito clara. Muito clara. E a primeira lição que nós tiramos não importa que estágio da vida, que condição da vida você esteja.
nunca fique com a cabeça vazia. Nunca fique com a cabeça vazia. A cabeça vazia permitiu que Davi pensasse e desejasse coisas que não faziam parte do contexto de um homem de Deus. Cabeça vazia fez com que Davi cometesse atos que não condiziam com quem ama o Senhor. Com quem ama o Senhor. Cabeça vazia, como diz o ditado popular, é a oficina do diabo. E aí quando a gente diz que é a oficina do diabo, não é que o diabo possui a nossa mente que está vazia, não. É que ele permite a vulnerabilidade. Na verdade, ele permite, não, é que nós permitimos que a vulnerabilidade mental que estamos, de estarmos tranquilos, nem aí para a vida, relaxados, possamos ser muito mais tentados. E a tentação sempre vem. Ela sempre vem. Porque o diabo, ele não descansa, ele não dorme, ele não toscaneja, não, de jeito nenhum. Ele está ao derredor, querendo nos derrubar a todo momento. Enquanto nós pensamos que estamos tranquilos, de que está tudo certo, ele continua ali buscando uma brecha para que possa nos tragar. E certamente o diabo tem envolvimento nesse caso de Davi, e claro que a culpa não é do diabo, a culpa é de Davi. O próprio disse a Deus que a culpa era dele. Porque uma coisa é a sugestão, uma coisa é a tentação, outra coisa é a aceitação. É diferente. A tentação, todos podem ser tentados. Até o próprio Jesus foi tentado. Mas permitir que essa tentação ultrapasse o limite da tentação para os enfins ou para cometer o pecado, aí é conosco. É tanto que lá no Éden, Deus não culpa a serpente por ter induzido. Deus culpa o homem por ter sido induzido. Deus culpa o homem, não a serpente. A serpente teve as suas consequências, mas o homem em particular foi o culpado. De ter se permitido estar vulnerável, de ter se permitido ser enganado. E é justamente essa consequência de nós permitirmos que ultrapassemos o limite da tentação para a consumação do fato. A consumação do fato não diz respeito à tentação, diz respeito à vulnerabilidade nossa com relação à prática. Porque se nós estivermos alinhados, se nós estivermos alicerçados na palavra e não nos permitirmos estar vulneráveis a essas tentações, porque as tentações elas vêm, não tem como nós fugirmos delas. Mas a palavra do Senhor diz que as tentações só são permitidas na medida das nossas forças. As provações vão além das nossas forças. Mas as tentações só até o que suportamos. Por este motivo, nós não temos desculpa. Não temos desculpa. A palavra do Senhor nos diz que ela só vem até as nossas forças. Então, se ela está equiparada às nossas forças, isso quer dizer que nós estamos protegidos por Deus do excesso que poderia vir sobre nós. Mas nunca tem excesso. Sempre está no limite. Segundo a palavra de Deus, ele está alinhado às nossas forças. Pode tentar, mas só até o que ele suporta. Além disso,
Não. E um exemplo claro disso, que a palavra de Deus materializa essa ideia, é quando nós comparamos o que Jó sofreu naquelas tentações e o que Pedro passou, né? Jó foi permitido chegar ao extremo, mas é porque a força de Jó era equiparada àquele nível de tentação. Já Pedro, o Senhor diz que Satanás pediu para se andar contigo, mas eu já roguei ao Pai para que ele não permita. Veja que ali era o limite de Pedro. A estrutura de Pedro era muito frágil. Já a de Jó era extremamente rígida. Extremamente rígida. Então, a comparação de tentação entre o que Jó sofreu e o que Pedro sofreu é totalmente diferente. O Senhor pede para que Satanás não faça nada com Pedro, porque o próprio Pedro já se debandou ladeira abaixo sozinho, sem precisar nem de uma forcinha. Imagine se Satanás fizesse uma forcinha para com Pedro. Mas enfim, é nessa hora que nós percebemos que a vulnerabilidade que Davi estava e a tentação com que foi feito em sua vida estava dentro dos seus limites. Estava equiparado aos seus limites. Então não tinha desculpa de Davi dizer, não, por quê? Ou por quê? Não, não tem porquê. Você pecou. E foi essa atitude de Davi quando Natan chegou para declarar. A consciência de Davi era tão plena que a consequência que ele deu, a história que Natan trouxe, é que era digno de morte. Ele estava simplesmente apontando para si mesmo e dizendo, digno de morte sou. E foi por conta justamente de reconhecer a condição que Deus o perdoou. E Davi era um homem digno porque Davi não botou a culpa na mulher, como fez Adão. Não, a culpa é da mulher que tu me deu. Davi não fez isso. Davi disse, somente eu pequei. Eu assumo as consequências, eu assumo tudo. Por isso Deus o perdoou. Ele assumiu as suas culpas. Ele assumiu os seus erros. Ele não transferiu a sua culpa de pecado para outrem. Ele assumiu. Mas aqui no texto que lemos, nós percebemos que o pecado, ele tem suas consequências e sua colheita, por mais que Deus tenha perdoado. Por mais que Deus tenha perdoado, o pecado tem suas consequências. Nunca esqueça disso. O pecado tem as suas consequências. Por este motivo, eu estimulo você a nunca ficar com a mente vazia e a nunca se permitir pecar contra o Senhor. É bem verdade que todos nós somos falhos e pecadores, mas quando nós falamos deste tipo de pecado, é o pecado que está programado, que está projetado, que está arquitetado. Não são aqueles pecados naturais de muitas vezes estar com uma discussão com alguma pessoa e, sei lá, ofendê-la por conta de um estímulo, de um momento ali de calor ou algo do tipo. Estou falando daquele tipo de pecado que nos afasta de Deus. Do tipo de pecado que nós projetamos ele. Nós arquitetamos. É diferente. Pecado de falha humana é diferente de pecado articulado, de pecado projetado. É diferente.
Por este motivo, eu convido você a tomar muito cuidado quando, em algum momento da vida, você estiver super relaxado, super tranquilo, com todas as coisas da sua vida, tudo resolvido. Cuidado nesses momentos. Momentos de muita folga financeira. Não que você não tenha, que Deus abençoe e você tenha muito. Mas cuidado com esses momentos. Que foi justamente no momento de maior glória da vida de Davi que ele ficou um homem vulnerável. O homem que outrora era extremamente forte se tornou vulnerável. E foi derrubado por si próprio. E agora nós lemos justamente a consequência do pecado. Todas as mulheres de Davi sendo possuídas ali diante de todos os compatriotas, de todos os cidadãos israelitas. E o seu reinado está sendo literalmente tomado por um dos seus filhos. Que nós possamos aprender esta lição. E que em nome de Jesus nós possamos sempre nos afastar do pecado. Que possamos ter cuidado nos momentos de folga, que é justamente os momentos em que Satanás vai estar mais pertinho de você, querendo fazer você tomar decisões que você vai ter consequências trágicas. Cuidado nos momentos de folga. Cuidado na cabeça vazia. Lembre-se sempre: todo plantio tem colheita. E se você colhe pecado, você vai colher morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, se você ainda não tomou a sua decisão, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Assuma as suas culpas, assim como fez Davi. Bata no peito e diga: Senhor, eu pequei. Pequei contra o Senhor. Mas perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me, Senhor. Para que eu possa ficar na tua presença. Perdoa. E em nome de Jesus, tu serás perdoado. Glória a Deus. Eu quero encerrar com uma canção. Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a sua vida e lembre-se, nunca, mas nunca peque contra o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, o Senhor te ama. E Ele quer você morando com Ele lá no céu. Por isso, cola em Jesus. Glória a Deus.